tinha nascido, não tinha chegado à existência, mas de alguma maneira parece que nós havíamos sido planejados por Deus para existir. O Senhor nos chamou à existência. Sabe o que acontece? Nós não existimos por causa do fruto do acaso, porque um dia um casal se relacionou e uma coincidência, nós nascemos. Não foi assim, porque a Bíblia diz que a sua vida é minha vida, então nós estamos aqui nessa noite. Nós existimos pela vontade de Deus. Não foi pela vontade do varão, não foi pela vontade do homem e da mulher, mas pela vontade de Deus. Porque depois que nós nascemos como bebês aqui na terra, nós nascemos de novo. E esse segundo nascimento, esse novo nascimento, fez com que nós fôssemos reconhecidos nos céus como criação, filhos de Deus, nascidos de Deus. E agora que nós estamos aqui, vivendo este privilégio, nós podemos saber, para que Jesus olhasse para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite, e Ele olhasse e falasse assim: olha, eles vão ter dias de Páscoa que serão doces, vão estar em alegria com suas famílias, comemorando, assando frango, sei lá o que mais, comendo chocolate. Eles vão estar felizes, mas eles sabiam o que ele tinha que fazer para isso. Ele tinha que pagar um preço bem alto, para saber que a nossa alegria não estaria só no comer e beber aqui na terra, mas na vida eterna. E saber que a gente vai viver momentos bons aqui, igual é hoje, mas momentos duros, difíceis também. Mas que com tudo isso Ele conquistaria para a gente uma eternidade cheia de alegria, de paz, algo que nunca subiu no nosso coração, a gente nunca desejou, porque a gente nem sonha em saber o que é. É isso que Deus preparou para nós, enviando o seu Filho ao mundo para morrer pela minha vida e pela sua vida. Jesus é maravilhoso, irmãos. Falar dele é bom demais. Quando eu encontro alguém que fala assim: escuta, eu queria falar um pouquinho da Bíblia, falar um pouquinho de Jesus, eu já colo neles. Estou colando você, irmão. Estou colando o Daniel aqui. Curioso, quero saber, quero conhecer, quero mais. Ela falou: pronto. Jesus vai só preparando para mim esses vasos assim, ó, para eu poder falar da palavra. Vamos ver, vamos meditar, vamos aprender, vamos ver o que Deus revela, vamos ver o que Deus mostra. E Jesus não só está vivo, mas Ele está revelando a todo momento aquilo que Ele mesmo quer que chegue ao nosso coração. Ele está assim. Cristo vive, Ele está vivo, Ele está falando o tempo todo. Nós não ouvimos o tempo todo, mas Ele fala o tempo todo. Sabe aquela palavra que diz assim, ó: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Jesus entrar no meu coração e cear comigo, e participar de um alimento comigo, de um jantar comigo na minha vida, é porque eu tenho que ouvir a voz dele, ouvir a batida no coração. Ele está batendo o tempo todo, no meu e no teu, não para, 24 horas por dia. Às vezes a gente abre, às vezes não, mas vamos abrir o coração nesta hora, nessa noite, para que Jesus venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, a sua palavra. João capítulo 1, versículo 29, é a palavra de Deus que nós vamos ler nessa noite, queridos. Fique atento. Sempre lembre de uma coisa: não importa onde você está, em que igreja que é, não importa a situação ou até o lugar que você está, se alguém abrir a palavra e disser assim: eu vou pregar a palavra de Deus, essa pessoa será usada por Deus, porque a palavra de Deus não pode mentir. Então não importa quem está pregando, o que importa é que a palavra é dele e é a verdade, o verbo vivo de Deus. Essa é a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: o apóstolo João está escrevendo esta palavra, e ele está falando sobre um outro João, xará dele, que era João Batista. E ele está contando aqui uma historinha do que aconteceu. Preste atenção. No dia seguinte, João, que
que é o João Batista, viu Jesus. Ele viu a Jesus, que vinha para ele. Ou seja, Jesus estava vindo na direção de João. João viu Jesus que vinha para ele e disse, olha só o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que ele disse. Essa cena bíblica, irmãos, é a cena mais impressionante que alguém pode imaginar. Porque se alguém pergunta assim, por que nós acreditamos em Deus? Como é que você sabe que Deus existe? Por que você não é ateu, ateísta? Que Deus é esse que vocês acreditam? A gente sempre diz, é o Deus da Bíblia. Nós acreditamos que Deus não apenas existe, mas Ele escreveu este livro. Não foi escrito por homens, mas homens inspirados por Deus escreveram. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram a Bíblia, a palavra de Deus. E por isso nós acreditamos. Mas olha só, quando a gente fala em Deus, nós sabemos que existe Deus, o Pai. Nós sabemos que existe Deus, o Filho. E nós sabemos que existe Deus, o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E por que eu digo que esta passagem que nós vemos aqui é a mais impressionante de toda a história? Porque só tem uma passagem bíblica, um momento na história da humanidade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estiveram na mesma cena. E isso aconteceu. A Bíblia diz que um homem chamado João foi levantado por Deus para preparar o caminho do Salvador, para preparar o mundo e a humanidade para receber aquele que havia de vir, Jesus. E este homem, ele veio e ele começou a fazer uma coisa, irmãos. Ele começou a batizar, coisa que ninguém sabia. O que é isso, batizar? Os judeus não, embora tivessem entendimento, eles não batizavam. E de repente apareceu João e chamaram ele de João Batista, porque ele batizava no Rio Jordão. E ele batizava assim, dizendo para o povo: se arrependam dos seus pecados, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E as pessoas se arrependiam, e as pessoas vinham até João, e elas eram batizadas por ele no Rio Jordão. Elas eram batizadas para arrependimento dos pecados. Então era assim, o Evangelho já começou a ser pregado. Quando aquele homem anunciava o reino de Deus e as pessoas confessavam: eu sou pecador, eu sou pecadora, e confessavam uns para os outros: eu também sou, eu também. Ao confessar o pecado e fazer esse voto de fé, João já pegava elas e mergulhava no Rio Jordão e falava assim: está batizando, nova vida. O velho homem vai morrer aqui agora nessas águas e vai nascer um novo homem. Agora você começa a entender o que significa novo homem, nova mulher. Não é nascer da vontade do homem e da mulher, nasceu da vontade de Deus. É como se Deus viesse de graça. E como não é isso que acontece? Um dia eu nasci uma criança igual a você, igual a todos vocês. Não tinha pecado, não tinha. Mas o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram, quando eles disseram: eu faço o que eu quero, eu mando no meu nariz, eu também cometi. Perdi a minha infância, e vocês perderam também. Alguns de vocês, outros não, ainda são crianças. Mas quando a gente fala: eu mando em mim, eu faço o que eu quero, a gente pegou o fruto da árvore e comeu. Então eu não posso falar: foi Adão que pegou Eva, fomos nós que pegamos. Quando a gente buscou a independência. E nós morremos nessa hora. Morreu. Como todo ser humano morreu. Mas um dia a Bíblia diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos chamou da morte para a vida. Ele convidou. E foi assim porque Jesus também anunciava: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. E as pessoas vinham até Jesus e eram batizadas. Era assim que acontecia. Mas irmãos, deixa eu contar uma coisa impressionante. Na história de João Batista, este homem que batizava, aconteceu uma coisa muito impressionante.
um dia comum batizando as pessoas e elas confessando os seus pecados, e ele, vem cá, seja batizado. Se arrependeu, seja batizado. De repente, quando ele olha, ele fala: não pode ser. Está vindo alguém, mas não é qualquer homem que está vindo na direção dele. É o que está escrito ali. João viu que Jesus vinha na direção dele. Ele pensou: ele. De repente, quando alguém perguntou assim: quem é que está vindo na sua direção? Ele disse: é ele. É ele quem? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, este homem anunciou quem era Jesus. Por revelação do Espírito Santo, ele anunciou quem era Jesus. E Jesus chegou até ele e falou assim: você vai me batizar, João? João falou: não, mestre, não. Eu preciso ser batizado por ti. E você vem até mim. Ele foi até lá. Jesus que vinha para ele. Ele falou: você vem para mim. Não, você me batiza, o Senhor me batiza. E Jesus disse para ele assim: deixe que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. João não entendeu por que Jesus estava sendo batizado. Ele não tem pecado para confessar. Ele não precisa ser purificado de nada. O que é isso? Mas quando ele disse: eu tenho que ser batizado, quem mandou foi o Pai. Eu faço tudo o que ele manda, tudo. João concordou e falou: tá bom, mestre. E pegou Jesus e batizou Jesus. Jesus saiu das águas. Veio uma voz dos céus que disse assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrada. Este é o meu filho amado que me agrada. E o Espírito Santo, como uma pomba, pousou sobre ele. O Pai falando: este é o meu filho amado. O filho saindo das águas, pingando assim, acabou de ser batizado, e o Espírito Santo descendo sobre ele. A mesma cena: Pai, Filho e Espírito Santo, queridos. Só um momento da história isso aconteceu desse jeito, aqui na terra. João viu isso. Algo impressionante aconteceu. O Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, do jeito que João escreveu, o apóstolo João escreveu sobre Jesus, no Evangelho de João, foi uma coisa muito forte, muito maravilhosa. E quando ele escreveu sobre Jesus, ele chamou Jesus de Verbo, ele chamou Jesus de Palavra. Eu te conto uma coisa. Um amado irmão meu, que eu amei muito, ainda amo ele, que já foi para a glória, ele falou assim: Jesus está vindo me buscar. Minutos antes dele partir, ele falou: Jesus está vindo me buscar. E todo mundo que estava naquele quarto do hospital chorando, e eu também perguntei: fala para mim como ele é. O pai dele perguntou: como ele é, filho? Fala aí. Ele disse assim: ele vem com uma Bíblia nas mãos, ele está vindo me buscar. E na hora que ele falou aquilo, eu pensei: meu Deus, é assim. Olha que revelação tremenda. Jesus está vindo com a Bíblia na mão para poder mostrar a identidade dele, que é ele, porque a Bíblia é Jesus. Quando alguém disser para você assim: você não acredita em coisa que homem escreveu, você diz assim: foi o dedo de Deus que escreveu aqui. Vai lá no livro de Êxodo que você vai ver os 10 mandamentos sendo escritos na pedra pelo dedo de Deus. Foi ele quem escreveu. Mas quando você fala: o que é essa Bíblia, esse livro de capa preta que vocês carregam? A palavra, o Verbo. É a mesma coisa que Jesus. Jesus está na terra dessa maneira que ele está neste livro. Mas esse livro fechado, ele não fala. Mas quando ele é aberto, ele fala. Que coisa tremenda. João começou a escrever sobre Jesus e ele disse assim: no princípio era o Verbo, falando de Jesus, e o Verbo estava com Deus, o Filho junto com o Pai, e o Verbo era Deus. Ele foi e disse assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe se fez. Ele estava no princípio com Deus. Olha só, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Já existia trevas, já existia luz, já existia Satanás, já existia Deus, porque Deus existe desde todo sempre. E já existia uma batalha espiritual
trevas não prevaleceram sobre ele. Aconteceu essa coisa maravilhosa, queridos. A Bíblia diz assim que ele veio para os seus, ele veio para os judeus, do jeito que estava escrito, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, agora a Bíblia está falando de você, sabe? O dia que alguém perguntar assim, eu já falei para um judeu sobre isso, falei, você é judeu? Ele falou, sou. A sobrancelha já fez assim, ó. Vai bater de frente comigo esse crente. Aí eu disse assim, ó, eu tenho um grande respeito pelos judeus. Sabe, vocês são povo de Deus. Aliança Abraâmica é coisa muito respeito pela sua vida. Aí ele, ué, pensei que ia brigar comigo. Aí eu falei para ele com muita coragem no Espírito Santo. Eu disse assim, a Bíblia diz, lá no livro de João, capítulo, a Bíblia diz assim, ó, ele veio para os seus, ele veio para você, querido. Mas os seus não receberam, não, vocês não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É aí que eu virei filho de Deus. Eu fui enxertado no povo de Deus. Você pode ser filho, mas eu sou filho por adoção. Jesus usou a rejeição do seu povo para me salvar. Porque todo aquele que o recebeu, e eu recebi Jesus, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Eu virei filho de Deus. E dei glória a Deus falando de Jesus para ele. Nós somos filhos de Deus. Esse poder veio de Deus para as nossas vidas, queridos. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, frequentemente a Bíblia se refere a ele como Cordeiro. Foi lido aqui, Jesus é o Cordeiro Pascal. Nossa, Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Como é que é esse negócio? Mas o cordeiro não é um bicho, não é um animal. Cordeiro não é a mesma coisa que ovelha. Tem a ovelhinha, né? E tem o cordeirinho. Não é a mesma espécie, é o mesmo animal. Como é que Jesus é um cordeiro? Como é que a gente pode entender essas coisas que são espirituais? Sabe por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de revelações espirituais. Eu não posso abrir um livro qualquer e falar, deixa eu ler aqui e estudar. Vou virar um teólogo sim, conhecedor da palavra não. Porque só dá para se discernir espiritualmente. A teologia vai te ajudar a estudar, a entender uma série de coisas. Mas se não for a revelação do Espírito Santo, é impossível. Não há faculdade de teologia no mundo que te faça compreender esse livro. Mas sabe de uma coisa? Nós que temos a revelação do Espírito Santo, nós podemos compreender a palavra de Deus. E quando nós não compreendemos, nós pedimos, Senhor, eu não compreendi. Pela graça e misericórdia de Deus, eu já li a Bíblia uma vez inteira. Comecei no versículo 1 de Gênesis 1 e fui embora, Leandro. Mas chegavam alguns momentos que eu falava, Senhor, eu não estou entendendo. O que é isso? E eu parava e começava, agora é hora de parar aqui, é hora de começar a orar. Senhor, o que eu li na sua palavra? Senhor, está escrito isso, o que é isso? Me revela. Senão eu não continuo. E Deus devagarinho foi trazer uma revelação. Meu Deus, quem sou eu para receber tamanha revelação? E cada vez que você ouvir a palavra de Deus, não se esqueça, peça para Deus, Senhor, revela. Não importa quem seja a pessoa que está pregando, mas revela a tua palavra no meu coração, para que eu entenda, para que eu compreenda. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, é o Cordeiro Pascal, e é difícil para nós entender como é que ele pode ser um Cordeiro. Mas foi difícil para um homem. Eu vou dizer para você uma história aqui. Havia um homem que estava igual a você, igual a mim, tentando ler a Bíblia, tentando entender. E para ele foi difícil também entender o que é isso, Jesus. Jesus não, ele não leu o nome Jesus, ele estava lendo o Antigo Testamento, ainda não tinha o Novo Testamento para ele ler. E ele ficou lendo lá algumas coisas, e ele falou, como é que eu vou ler isso? Como é que eu vou entender? Se não tem quem me explica, não tem quem me ensine. É este homem que nós temos que tomar como exemplo nas nossas vidas. Nós precisamos ler a palavra e falar, eu preciso entender, eu preciso que alguém me ensine, eu preciso que o Espírito de Deus me ensine, que alguma pessoa me ensine, que um pregador, que a Bíblia, que eu mesmo estudando, mas de alguma maneira eu preciso que o ensino da palavra. Para eu entender o Cordeiro
Santo de Deus. Nós vamos agora passar por 3 pontos bem rapidinho aqui, para vocês não ficarem cansados. E nós vamos falar sobre passagens onde a Bíblia fala sobre o Cordeiro. E grave na sua mente, o Cordeiro é sempre Jesus. E Jesus está em toda a Bíblia. Ah, mas Jesus está em Gênesis. Jesus está em Gênesis. Jesus aparece em Gênesis. Ele está lá. Ele está em todos os livros da Bíblia. O Cordeiro está em toda a Bíblia. Primeira passagem que nós vamos ver aqui, Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Nós vamos perceber que o Cordeiro Jesus, na primeira passagem que eu vou mencionar aqui, ele está sendo tipificado. A gente pergunta como é que o Cordeiro Jesus aparece na Bíblia. Primeira aparição do Cordeiro é o Cordeiro tipificado. Tipificação significa ele está anunciando Jesus através de um tipo, através de uma representação. Vamos entender isso. Gênesis 22, 7 está escrito assim, ó. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Se vocês conhecem essa história, Deus havia falado aí, ó, pai e filho na cena. Deus tinha falado para Abraão: pega o seu filho Isaque, o único filho que você tem é quem você ama, e oferece ele para mim como um cordeiro. Mas Senhor, eu sempre faço uma oferta com cordeiro. Foi pregado aqui. O cordeirinho a gente vai lá e corta ele, né, tira o sangue e oferece ao Senhor. Não, é seu filho Isaque. Pega ele e oferece. E Abraão era obediente a Deus, irmãos, o pai da fé. Ele pegou o menino e falou: vamos. E na hora que eles estavam preparando para ofertar, o menino perguntou: cadê o cordeiro? O fogo já está aqui, a lenha já está aqui, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? Versículo 8: e disse Abraão para o seu filho assim, ó, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho disse isso para ele: ó filho, olha aqui para o papai, Deus mesmo vai prover o cordeiro para si. E eles foram caminhando juntos. E a história foi assim, irmãos. Ele começou a preparar o seu filho, colocou sobre o altar, e o menino percebeu. Ele falou: meu Deus, eu sou o cordeiro, eu vou ser sacrificado diante de Deus. E Abraão pegou aquela faca para imolar o seu filho. E quando ele se preparou para fazer aquilo, a voz veio do céu e o anjo bradou: Abraão, para, não faça nenhum mal para o menino. Agora eu sei que você teme a Deus. E quando ele olhou para o lado, ele viu um cordeiro. Ele viu um animal ali prontinho, preparado. E aquele lugar ficou sendo chamado Deus proverá. Aquele monte ficou chamado Deus proverá, porque Deus proveu para si o cordeiro. Não foi Abraão que conseguiu o cordeiro, nem Isaque, foi o próprio Deus. Aquele cordeiro era Jesus. Ele tipificava Jesus. E por que? Como é que pode ser isso? Porque na hora que Isaque ia ser sacrificado, o menino ia ser morto. Deus proveu e colocou o cordeiro no lugar. Deus estava preparado pelo holocausto. Estava representando o que aconteceria mais de 1000 anos depois. Que o Cordeiro Santo de Deus ia ser oferecido para o próprio Deus. E agora ele não ia pagar o pecado de um povo durante um período de tempo, mas ele ia pagar o pecado de toda a humanidade até 2025 que nós estamos aqui. O seu pecado foi pago, o meu pecado foi pago, porque Deus mesmo proveu para si o Cordeiro. Jesus estava lá, irmãos, estava lá fazendo essa obra, estava sendo tipificado. O Cordeiro era ofertado no holocausto diante de Deus, e o sangue do Cordeiro que era derramado, e aquele holocausto, aquela coisa, de alguma maneira que nós não podemos compreender, porque uma coisa é espiritual, ele purificava o pecado das pessoas. O Cordeirinho era um animalzinho inocente, e era morto em favor das pessoas que eram pecadores. E o sangue daquele cordeirinho, quando ofertado ali no holocausto, subia um cheiro suave aos céus, e Deus perdoava os pecados. E agora você entendeu o que Jesus fez por você e por mim.
Ao invés de nós morrermos e pagarmos pelo nosso pecado com o nosso sangue, e nós não poderíamos, porque se eu fosse morrer e o meu sangue fosse derramado pelo meu pecado, eu não teria efeito nenhum, porque eu não sou inocente, eu sou pecador, assim como vocês. O único jeito de eu ser puro do meu pecado era que o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, sem nenhum pecado, tivesse o sangue derramado na cruz do Calvário. Isso aconteceu, o sangue dele saiu há 2000 anos atrás, e ele pegou a minha vida aqui hoje. Ele me atingiu, e me santificou, e me salvou, e me chamou da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso aconteceu com a minha vida e com a sua vida. Isso foi o que Jesus fez por mim e por você, queridos. Isaías 53. Depois que você aprendeu que o Cordeiro Santo de Deus, ele foi tipificado na palavra, ele foi representado na palavra, naquele momento em que Abraão e Isaac viveram essa história, você vai aprender também que o Cordeiro de Deus, ele foi profetizado. Sabe aquele homem que eu disse que estava tentando ler a Bíblia e falava: não entendi, eu não entendo, como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Esse homem ficou conhecido na palavra de Deus como eunuco, ele era um eunuco do rei. E ele estava assim, na sua carruagem, e ele estava com o livro de Isaías aberto, 53, não tinha capítulo naquela época, só tinha um livro assim, que ele ia desenrolando, e de repente ele começou a ler. Enquanto ele estava lendo, o homem de Deus estava atrás na carroça, o Espírito Santo falou com ele assim: chega mais perto. E ele chegou, foi para perto dele e falou: você está entendendo o que você está lendo aí, meu amigo? E ele disse assim: como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Senta aqui, vem, sobe na carroça comigo. E ele subiu, e ele começou a ler, vai, leia o que vocês estão lendo. E ele começou a ler essa palavra assim, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Queridos, você olha para a palavra de Deus e começa a perceber que o que ele está falando começa uma pergunta: quem foi que criou na nossa pregação? E ele começou a falar: que pregação? Que pregação? A quem se manifestou o braço de Deus? Como assim? Mas você pode entender o que aquele homem não entendeu, porque a pregação é a palavra de Deus que você está ouvindo agora. E a pergunta que Deus faz é: quem é que deu crédito para essa pregação? Quem que olhou e falou: é a palavra de Deus, ela transforma vidas e vai mudar a minha vida? A Bíblia estava perguntando sobre as nossas vidas enquanto nós ministramos aqui nessa noite. Quem deu crédito para a nossa pregação? A pregação do Evangelho. Mas ainda não existia o Evangelho, faltava quase 1000 anos para Jesus nascer, para João Batista nascer, mas já estava sendo falado. Versículo 2: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Olha só que coisa é essa, a raiz de uma terra seca. Ele estava lendo, mas não entendia. Ele foi subindo como algo que se renova. Então ele começou a pensar: bom, o povo de Israel precisa de um renovo. O povo está tudo assim, olha, de mal a pior. Talvez tenha alguma coisa a ver com alguém que vai nascer, algum ser humano, não sei, mas parece que é como a raiz de uma terra seca. A terra está seca, mas tem uma raiz viva. Estava falando de Jesus, porque o povo estava acabado, destruído. Não tinha alguém que não pecasse, nenhum sequer. Mas existia alguém que foi chamado a raiz de Jessé. Olha só, o descendente de Davi, o homem mais notável, o que ama a justiça e odeia a iniquidade. Porque raiz de Davi, raiz de Jessé, era o pai de Davi. Olha, depois de Jessé veio Davi, e foi passando a tribo de Judá. O leão da tribo de Judá que nós cantamos, é disso que está falando aqui. Uma raiz em terra seca. Ele não entendia, mas você entende, e eu entendo. Ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. E ele falava: o que é isso? Mas este homem que estava lendo, ele não sabia. Jesus já tinha vindo agora, já havia sido crucificado, ele não sabia. O Evangelho ainda não tinha chegado até ele, mas chegou até você, chegou até mim.
ele já via Jesus na cruz. E ele olhava para o rosto de Jesus desfigurado, porque bateu muito nele. Sabe, quando bate muito no rosto, ele desfigura, você não consegue perceber onde está nariz, boca, olho. Só fica aquele inchaço no rosto, assim, a coisa mais horrível de se ver. A ponto de alguém virar o rosto. Não tinha beleza alguma. Ele tinha apanhado assim. E o profeta Isaías, muitos séculos antes dele nascer, já estava vendo ele. E ele escreveu isso. Não havia beleza alguma para que o desejássemos. 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores. Olha só. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que tem escrito o Rei dos Reis na sua coxa. Aquele que está no trono de justiça, nós cantamos. E tem poder sobre os céus e a terra. Porque ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Olha o que está falando sobre ele. Era desprezado. E o mais indigno. Olhavam para ele pior do que olha para um mendigo na rua. Alguém que está caído, eu não sei. Olha só. Era assim que ele era visto. Um homem experimentado nos trabalhos, cansado. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Por que isso? A gente precisa entender. Como é que essa palavra tem a ver com a minha vida? Será que eu sou um ser humano que não estou fazendo de Jesus caso algum? Isso é possível. Porque a palavra está sendo pregada. Ele está chegando direto, batendo a porta do coração, chamando, convidando, abraçando, gritando aos ouvidos: vem para mim, vem para o meu abraço, vem para a minha vida. E quando a gente vai para a vida de Jesus, a vida dele entra em nós, preenche o vazio, salva, transforma, muda, traz uma nova história. Mas se eu não fizer aquele caso, ele bate e fica lá batendo sozinho. Mas olha o que aconteceu com ele enquanto ele estava na cruz. A Bíblia diz: nós não fizemos dele caso algum. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olharam para ele e disseram assim: ó, ele é pecador, ele está no meio de pecadores. Essa pena de cruz, ser crucificado, isso é coisa para bandido da pior categoria. Então ele é um criminoso, ferido de Deus, achava que Deus que tinha castigado ele. Mas não foi Deus que fez. Olha o que está escrito no versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe por que Jesus foi esbofeteado? Sabe por que ele foi furado nas suas mãos e nos seus pés? Chicoteado, a carne dele foi arrancada do corpo, açoitado. Usou uma coroa de espinhos, bateram na cabeça dele como uma cana. Zombaram dele e falaram assim: você não é o rei? Majestade. Zombavam dele, rasgaram as vestes dele. E ele enfrentou uma vergonha terrível. Ficou nu. Disputaram as suas vestes. Por que isso aconteceu? Foi Deus que o feriu. Está escrito que foi as minhas iniquidades e as suas. Foi as minhas transgressões e as suas. Ele pagou. Ele olhou para mim pecando e falou: vou pagar o preço, porque senão ele vai para o inferno. Olhou para a tua vida e disse: eu vou pagar tudo isso, senão eles vão para o inferno. Jesus fez isso para nos salvar da morte do inferno. Aleluia, Jesus. Todos nós andamos desgarrados, versículo 6, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Caiu sobre Jesus a iniquidade de todos nós. 8. Da opressão e do juízo ele foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Quem que atingiu Jesus? A minha transgressão e a sua. Só para você saber por que Jesus morreu. As pessoas pegam Judas, fazem uma brincadeira nessa época do ano lá. Quando eu era criança eu via muito isso: pega um boneco, espanca o boneco, espanca o Judas.
é a coisa mais sem sentido que o ser humano pode fazer. Porque a culpa de Jesus estar na cruz não foi só de Judas, foi nisso. Se fosse para fazer isso, quem merecia isso éramos nós. Porque a Bíblia diz que foi as nossas transgressões que caíram sobre ele e atingiram ele. A Bíblia diz assim que 9, o puseram numa sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Tudo isso está escrito muito antes de Jesus nascer. 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. De novo a Bíblia está falando de você. Quando alguém chegar e falar assim, você acredita nessa Bíblia? Você pode chegar e falar com toda clareza, essa Bíblia fala de mim. Ela profetizou sobre Jesus, ela profetizou sobre tantas coisas que ainda vão acontecer, mas ela falou de mim. Quem está doido, rapaz? A Bíblia falou de você? Falou de mim. Você não tem ideia, a Bíblia falou de você também, querido. É só você acreditar. E olha só o que a Bíblia está dizendo assim, ó. Ao Senhor, esse versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Mas como é que pode? Ao Pai agradou moer Jesus. Foi da vontade de Deus moer Jesus. Mas por que isso? Fez ele enfermar, fez Jesus ficar doente. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, agora está escrito. Por que agradou a Deus moê-lo? O maior sacrifício de toda a história não foi nenhum homem que fez, foi o próprio Deus. Porque Jesus se entregou como sacrifício, ele sendo homem. Mas ele mesmo disse, ele falou, não me chamem de bom. Alguém falou, bom mestre. Ele falou, não, ninguém é bom a não ser Deus. Jesus disse aquilo porque ele falou, eu entrego a minha vida por vocês, para purificar vocês do seu pecado, para ser expiação pelo pecado. Expiação significa o sangue, depois de sair de um cordeiro inocente, ele retira, ele limpa, ele expia o pecado, lança fora o pecado. E ele se fez expiação. E Jesus é bom por isso. Mas o que Jesus disse foi bom mesmo, meu Pai. Porque algo maior do que entregar a própria vida para morrer pela humanidade é pegar o único filho e entregar pela humanidade. E o Pai fez isso. E Jesus disse, bom mesmo, meu Pai, que entregou o filho para morrer pela sua vida, fez ele enfermar, moeu o filho na cruz. Mas ele vai ver a sua posteridade. Olha só, ele vai ver a sua posteridade. A Bíblia está falando de você. Sabe aqueles filhos de Deus que são reconhecidos no céu como filhos, como nascidos de Deus? É a sua vida. Ele vai ver a sua posteridade, ele vai ver a sua descendência, ele vai ver o seu povo. Somos nós nascidos de Deus, como Jesus nasceu de Deus. E a Bíblia está dizendo assim, ele prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A Bíblia diz que Deus vai sentir prazer, ele já sente prazer pela sua vida, porque foi duro que ele passou, foi muito difícil para ele, a ponto de ele achar que não conseguiria, pedir para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim essa situação, esse cálice, sem que eu beba, mas faça a tua vontade, não a minha. Se for da sua vontade me moer, por causa deles, desse povo, então faz a tua vontade. E a Deus agradou morrer. Olha o que Deus fez por nós. E ele aceitou morrer pela minha vida e pela sua vida. 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou a minha iniquidade e a sua, ele levou. Mas sabe uma coisa que aconteceu muito impressionante? Ele está olhando para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite. Ele está satisfeito. Você sabe reconhecer alguém que está satisfeito? Feliz? É Jesus. Ele olha para você e para mim aqui, crendo na sua palavra, e ele fala, eu estou satisfeito com o meu penoso trabalho. Estou feliz com o que eu fiz, porque eles acreditam no meu nome, eles creem em mim, e através deles, outros mais virão a crer em mim. Jesus está satisfeito. A Bíblia está falando de você aqui. 12, último versículo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha, o nível de detalhamento da crucificação, muitos anos, 800 anos antes de acontecer, quase. Disse que isso ia acontecer, que ele ia derramar a sua alma na morte, que ele ia ser contado entre os transgressores. Olha só, bandido, Jesus, bandido. Foi contado. Mas quando ele olhou para aquele povo que cuspia, que zombava, ele falou: eu estou com sede. Eles disseram assim: está com sede? Pegaram uma planta, mergulharam no vinagre, colocaram na ponta de uma lança e enfiaram na boca dele. Bebe aí. Ele olhou para aqueles que faziam aquilo com ele, e ele fez o que ele é maravilhoso em fazer. Jesus é muito bom em perdoar. Ele é especialista em perdoar. Ele perdoou a minha vida e perdoou a sua vida. Mas quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, ele intercedeu pelos transgressores. Ele orou por aqueles que o matavam e torturavam e zombavam dele. Ele disse assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. E tudo isso foi revelado para este homem que estava na carroça, né? E ele ficou maravilhado. Ele falou: meu Deus, é Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Mudou a minha vida. Uma conversa mudou a minha vida para sempre. E ele entendeu. Ele entendeu sobre Jesus. Ele entendeu a história de João Batista, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele compreendeu. De repente ele olhou e falou: peraí. Ô Filipe, tem um riozinho ali. Ali tem água. O que me impede de ser batizado? Eu posso. E Filipe falou assim para ele: você pode, desde que você creia de todo o teu coração. A única premissa que tem para alguém ser batizado: confessar o nome de Jesus, confessar os seus pecados, servir a Deus. Só tem uma restrição: crer de todo o coração. É a restrição que a Bíblia deixa. Não, eu não creio nessas coisas, então não deve ser batizado. Mas se você disser para o Senhor: eu creio de todo o coração, já está pronto, não falta mais nada. É a Bíblia que diz isso. Ele ouviu a história e creu. Ficou maravilhado. E ele falou: então me batiza rápido. Ele já, uma pregação, já foi batizado. Filipe desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. E aquele homem saiu dançando e cantando e glorificando a Deus e alegre no seu caminho, porque encontrou Jesus. Queridos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestou para este homem que um dia leu Isaías 53, igual nós temos aqui. Ele foi lendo, o Espírito Santo foi revelando, e aquilo trouxe uma transformação na vida dele. O Cordeiro revelado. Então, primeiro nós falamos sobre o Cordeiro tipificado, agora nós falamos sobre o Cordeiro revelado. Última passagem tem Apocalipse 5:1. Nós falamos agora, na verdade, sobre o Cordeiro profetizado. Porque isso que nós lemos foi profetizado muitos anos antes de Jesus nascer. Todos esses detalhes da cruz, da morte, de como seria essa Páscoa. Também a palavra de Deus traz sobre a ressurreição. Porque embora ele morreu, e alguns acreditam que ele ainda está morto, e alguns ainda oram para uma cruz em que Jesus está pendurado. Quando alguém faz isso, eu sempre falo assim: olha, legal o seu crucifixo, porque eu não desrespeito ninguém, nem religião nenhuma, nem fé nenhuma. Quando alguém pega uma cruz ou um crucifixo e me mostra, eu falo: nossa, nós queremos em Jesus também, vem cá, já vamos adorar juntos, vamos orar juntos. Mas eu aproveito aquela cruz para poder falar: vou pregar, não, vou falar de Jesus. Olha, aqui você está falando, você está orando, é a morte, Jesus morreu mesmo, ele sangrou mesmo desse jeito. Mas vamos falar sobre o que aconteceu depois? Vamos. Ao terceiro dia, alguém foi lá no túmulo. Jesus morreu, o sonho acabou, o poder dele se foi. Agora não tem mais o que fazer, a não ser ir lá visitar o túmulo. Igual muitas pessoas visitam túmulos, foram visitar o túmulo de Jesus. Mas quando as
mulheres chegaram lá e elas pensavam: como é que a gente vai remover uma pedra? A porta é feita de pedra, não tem um homem ali ou vários homens para remover. Mesmo assim elas foram. Chegou lá, a pedra estava removida. Meu Deus. Entraram rapidinho para olhar. O corpo não estava lá. O corpo não estava lá. E havia dois varões, dois moços ali. E quando elas viram aqueles homens, elas caíam com o rosto no chão de terra. E eles disseram assim: por que vocês estão procurando aquele que vive? Vocês estão procurando entre os mortos. Jesus vive, ele já ressuscitou. Ele havia dito para vocês que ele seria morto, mas ressuscitaria. E elas se lembraram: é verdade, ele tinha dito. Elas saíram de lá. E havia uma outra mulher que foi agora, Jesus, para procurar pelo corpo. E ela pensou assim: roubaram o corpo dele. Roubaram o corpo dele. Desesperada, irmãos, chorando pelo corpo de Jesus, porque a esperança dele já vive. Não tinha mais nenhuma. De repente apareceu uma voz, alguém do lado dela, assim, de pé, e falou assim: Maria. Ela olhou e pensou: deve ser o jardineiro que está aqui falando comigo. Foi o Senhor que roubou o corpo do meu mestre. Fala onde você escondeu, porque eu vou buscá-lo, pelo amor de Deus. Chorando. Aí ele falou de novo: Maria. E ela falou: mestre, Rabi. Maravilhada, extasiada. Ela ficou ouvindo o nome dela sendo chamado: Maria. Mestre está vivo. Ele está vivo, ele está aqui na minha frente. Ela foi e anunciou: Jesus vive. Eu tenho que contar para vocês, incrédulos, ele está vivo. E Jesus está vivo mesmo, irmãos. O Cordeiro Santo de Deus está vivo mesmo. E ele vive pelos séculos dos séculos. Jesus, ele diz assim agora, olha só: o Cordeiro que tira o pecado do mundo agora, depois de ressuscitado, depois de andar no meio do povo. E alguém pensou: ele é um fantasma. Ele falou: eu não sou um fantasma. Olha as marcas aqui. Teve alguém que era um crente meio todé. Sabe aquele pessoa que fala assim: eu só acredito no que eu vejo. Se eu não vi, não existe. Tomé, um dos discípulos, era um pouquinho assim. Ele falou: mesmo que eu ver ele, eu não acredito que é ele, deve ser outro. Porque eu vi ele morto na cruz, se eu vi ele crucificado, eu só acredito se eu ver o buraco que está nas mãos. Aí eu acredito. Jesus apareceu para ele e falou: toca aqui também. Sou eu. Toca nas marcas. E ele se ajoelhou e disse: Deus meu e Rei meu. Jesus estava vivo. Quando Jesus apareceu numa sala igual a essa aqui que nós estamos, ó, e haviam 12 pessoas lá dentro, 11 pessoas ali, ou 10, que eu acho que Pedro não estava ali, voltou a pescar, desanimou. Sabe quando você pensa: eu desanimei, eu parei, não quero mais, eu não sirvo, eu não sou servo, eu não sou discípulo, eu não sou crente. E a gente volta atrás. Pedro fez isso, ele falou: acabou. Eu vou esquecer que um dia Jesus passou pela minha vida, eu vou voltar a pescar. Mas Jesus falou assim: não chama Pedro, fala para ele vir para cá. Eu tenho que falar com ele. Quando a gente sai, Jesus chama de volta. Ele fala: vem, volta para cá. Jesus apareceu numa sala como essa, e quando eles perceberam que a porta não foi aberta, estava trancada, porque eles estavam com medo de serem mortos. E de repente, Jesus aparece do nada. Todo mundo foi para o canto da sala, desesperado: fantasma. E ele falou: eu não sou um fantasma. Gente, fantasma não tem ossos, não tem carne, vocês estão vendo que eu tenho. Jesus olhou assim na cozinha ali, um peixinho na sala, talvez no dia anterior. Pegou o peixinho, começou a comer um peixe na frente deles, um peixe bom. Eles abraçaram Jesus. Ele está vivo mesmo, de verdade. Não ressuscitou um espírito mal apenado, não, ele ressuscitou em carne e osso. Ele andou e pregou a sua palavra, e por 40 dias, homens e mulheres o viram, até que ele subiu aos céus, em carne e osso. Todo mundo viu ele subindo ao céu, e ficaram olhando para os céus. E veio uma voz de Deus e disse assim: por que vocês estão olhando? Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. É só crer, é só acreditar na volta. É só acreditar no retorno. E ele vai voltar. Jesus,
o Cordeiro Santo de Deus, ele foi morto. Depois de muitos anos, esse João que escreveu a palavra que nós lemos, ele também escreveu o livro de Apocalipse. Já estava velhinho e Deus trouxe uma revelação para ele. Ele viu Jesus o tempo todo. Ele viu o Cordeiro Santo de Deus agora movendo em glória e poder. O Cordeiro Santo que tinha o pecado do mundo. Os seres mais poderosos que existem nos céus se prostrando, tirando as suas coroas de reis e jogando no chão assim, diante dele e adorando o Cordeiro. Ele viu isso. E Jesus apareceu para ele e disse assim: eis que eu fui morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho comigo nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, aquilo que mata e leva para o inferno. Jesus desfez, tomou a morte, tomou o inferno, e agora a minha vida e a sua vida foi escolhida, selecionada para falar assim: vocês não vão ser mortos, não entrarão no inferno, porque vocês são meus. Foi assim que ele nos comprou com o seu amor. Aplauda o nome de Jesus, se você crê na vida do Senhor. Fica de pé que eu vou orar para você enquanto as crianças estão se preparando para tudo. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra nos ensina que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós somos as pessoas que o Senhor profetizou na sua palavra. Nós que estamos aqui nessa noite somos o povo escolhido, separado, para poder termos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o nosso pecado. Livra-nos do nosso pecado, das nossas iniquidades. O Senhor já pagou pelo meu pecado. Eu sou falho, sou pecador. Aqui está cheio de falhos e pecadores. Mas o seu amor foi tão grande por nós, Senhor, que o Senhor viveu uma vida inteira sem nunca pecar. Foi tentado, porém sem nunca pecar. O Senhor viveu uma vida inteira sem nunca errar. E o Senhor morreu numa cruz para que o seu sangue pagasse pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões e pelas minhas iniquidades. Obrigado por ter feito isso por mim, Senhor. Eu não sei como te agradecer, eu não sei o que fazer para agradecer. Eu só posso te ofertar a minha vida. Minha vida é sua e eu te entrego. A vida desse povo que está aqui nessa noite é tua, eu te apresento. Eles são teus filhos e filhas, servos e servas. Senhor, que o teu sangue imaculado os santifique, os purifique, que as vestes deles sejam lavadas no sangue do Cordeiro, e que nós sejamos vistos pelo Pai como imaculados, como sem pecados, e que sejamos apresentados a Ti como oferta agradável. Que o nosso louvor seja oferta e sacrifício a Ti. Que a nossa vida, o nosso andar, o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos futuros, a nossa saúde, as nossas famílias, Senhor, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que almejamos, nós ofertamos aos Teus pés. Porque o que era mais precioso, a sua vida, o Senhor ofertou por mim. Nós não podemos pagar, mas nós queremos, Senhor, com um ciclo de agradecimento, nos entregar a Ti, nos entregar a Ti, nos entregar aos Teus pés. Recebe as nossas vidas, ó Cordeiro Pascal, ó Cordeiro Santo de Deus, para que nós possamos ser fiéis a Ti. Tua palavra diz, Senhor, que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Que a Tua fidelidade permaneça em nós, que a Tua fidelidade repouse em nós, e que o Senhor não nos deixe dar força ao fraco, dar ânimo ao caído, revigora as forças. Que o Teu poder que se aperfeiçoa nas fraquezas se aperfeiçoe no meio deste povo que aqui está. Também pela minha vida, Senhor, eu clamo o fortalecimento que vem do céu. Venha
sublime, Senhor, pela tua obra. Que a tua vontade, Senhor, se manifeste sobre as crianças que aqui estão, Senhor, ministro. O futuro delas, Senhor, eu consagro as tuas mãos, para que o Senhor direcione e dê vida. Que algum dia, Senhor, quando elas ainda pecaram, que o teu sangue venha e purifique de todo o pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aplauda o nome de Jesus. Irmão, vocês podem sentar.